Bom, nos últimos vídeos eu mostrei para vocês as pautas da direita e da esquerda, né, e suas hipocrisias, tá? E nesse vídeo eu gostaria de mostrar para vocês que tanto esquerda quanto direita são duas faces da mesma moeda liberal, tá? Então, apesar de superficialmente a esquerda e a direita defenderem coisas diferentes, no fundo, apesar de algumas oposições superficiais, eles estão defendendo a mesma coisa, estão indo no mesmo caminho, tá? Que é o fetiche burguês liberal, ok? Então vamos lá. A única diferença entre direita e esquerda é que a direita consegue esconder melhor a sua hipocrisia, mas, apesar dessas diferenças mínimas, tanto a direita quanto a esquerda defendem a religião da burguesia europeia, o liberalismo, tá? Então vamos ver aqui as pautas do liberalismo, ok? Primeiro, liberdade religiosa, né? Todas as pessoas podem ter a religião que quiserem. Essa é uma pauta liberal que tanto a esquerda quanto a direita defendem, tá? 2. Liberdade de expressão. Todas as pessoas podem falar o que quiserem, né? Então, mais uma pauta aqui liberal que tanto a esquerda quanto a direita defendem, tá? 3. Separação entre Estado e religião. A religião não pode se envolver em assuntos de Estado. O Estado tem que ser laico. Mais uma pauta liberal que tanto a direita quanto a esquerda defendem. 4. Direitos civis, né? Ou seja, direitos individuais, como por exemplo, casamento LGBT, aborto, drogas, né? Tanto a direita quanto a esquerda defendem. Tá? É claro que a direita vai dar aquela disfarçada, né? Falando que não, é melhor não. Mas é aquela coisa, a direita defende as liberdades individuais, então no fundo eles defendem essas coisas, tá? Ou no mínimo eles defendem o direito das pessoas fazer essas coisas, tá? Quinto, direitos políticos, né? Todos podem formar partidos e, enfim, né? Anunciarem candidatura, isso aí tanto a esquerda quanto a direita defendem, mais uma pauta liberal. 6. Direitos sociais, todos têm direito à provisão do Estado, né? Mais uma pauta que direita e esquerda defendem. E 7º, direitos humanos, né? Todo ser humano tem direito à vida, tá? Então, no fundo, pessoal, apesar dessas diferenças entre esquerda e direita, tanto a direita quanto a esquerda defendem todas as pautas do liberalismo. E mesmo aqueles que se dizem religiosos de direita, no fundo defenderão as pautas liberais e não as pautas da religião, né? Por isso que eu disse no vídeo sobre a direita, né? Se você perguntar para um cara que diz que é de direita se ele prefere um Estado laico ou religioso, ele vai dizer que prefere um Estado laico, tá? Então, eu pergunto a vocês, né? Como pode um homem religioso defender um sistema de ideias que surgiram como forma de combater a própria religião? Porque essas ideias liberais aqui, elas surgiram justamente para derrubar a igreja, né? E colocar no lugar a religião burguesa, né? E colocar no poder os burgueses, tá? Então eu não entendo, eu acho uma esquizofrenia brutal a pessoa que se diz religiosa e defende esse sistema aqui de direita e esquerda, tá? Em nome da liberdade, igualdade e fraternidade, a burguesia europeia impôs sua ditadura liberal e derrubou a religião em todo o mundo. É nesse contexto que surge aqui o nacional-noaridismo, né? A união de todas as religiões abraâmicas contra a peste humanista no Brasil, tá? Então agora eu vou falar o porquê que a gente aqui, que enfim, né? A gente que é católico, evangélico, judeu, muçulmano, noahide, enfim, né? Os monoteístas, por que a gente não pode defender essas pautas aqui do liberalismo da esquerda e da direita, né? O pilar fundamental desse movimento são as 7 leis de Noé. E é exatamente por isso que somos contra as pautas do liberalismo citadas anteriormente, tá? Então, primeiro, né, a liberdade religiosa que os liberais defendem. A liberdade religiosa pressupõe a idolatria, porque você está defendendo o direito das pessoas transgredirem as leis de Deus, tá? Uma grave proibição das leis de Noé, né? Apenas religiões monoteístas podem ser aceitas, de acordo com a nossa visão, tá? 2. Liberdade de expressão, que a direita e a esquerda defendem, podem levar à blasfêmia, que é uma proibição das leis. Além disso, a liberdade de expressão leva a ideias contrárias às leis, né, o que promove um estado de anarquia, materialismo, caos e destruição, tá? Então, se você aceitar todo tipo de ideia, você
vai ter que aceitar ideias destrutivas, ideias que são contra as leis de Deus, tá? 3. Separação entre Estado e religião fere a lei de estabelecer tribunais de justiça, né? O Estado não pode ser laico, pois promove leis positivistas contrárias às leis de Deus e à justiça como um todo, tá? Então, tanto a Igreja Católica, né, quanto o Islã, quanto o judaísmo, eles têm os seus modelos políticos, tá? Então, um cara que é católico, por exemplo, ele não pode defender a separação entre Estado e Igreja, tá? Ele tem que defender a doutrina social da Igreja. Mas hoje em dia, né, as pessoas dizem que são católicos e de direita, né? 4. Os direitos civis humanistas em geral são graves proibições das leis de Deus, né? Então, por exemplo, a legalização do casamento LGBT, do aborto, enfim, né? São coisas que são contrárias às leis de Deus. Então, como pode um religioso defender isso, né? Ou o direito de fazer isso, né? 5. Os direitos políticos defendem a manifestação política e a criação de diversos partidos políticos contrários às leis de Deus, né? Partidos que defendem todo tipo de degeneração, por exemplo, né? Na nossa crença aqui, apenas os sábios religiosos eles podem ser juízes e governar, tá? Não qualquer um, ok? 6. Acreditamos nos direitos sociais apenas para aqueles que cumprirem as leis de Deus, tá? Não para todo mundo, não para qualquer um, né? E novamente acreditamos em direitos humanos para aqueles que forem humanos, né? Para aqueles que são selvagens, né? Defendemos um severo castigo, tá? Então, as pautas liberais, cara, e quando eu falo liberalismo aqui, eu falo do liberalismo político, né? Do liberalismo real. É porque hoje em dia liberalismo ele está muito associado a você defender o Estado mínimo, né? A você defender uma quase não participação do Estado na sociedade. Só que isso é apenas uma das características do liberalismo, né? O liberalismo tem toda essa questão aqui de liberdade de expressão, liberdade religiosa, separação de Estado e religião, né? Direitos civis, direitos políticos, direitos sociais, direitos humanos, enfim, tudo isso está no pacote liberal, tá? E a esquerda e a direita defendem exatamente isso, porque esquerda e direita surgem nesse contexto, né? Então você tinha aquele mundo onde existiam as monarquias, né, e existia a igreja. Então os liberais eles criaram todas essas doutrinas aqui justamente para substituir a teologia da igreja e o poder dos reis, né, ou o poder da igreja, tá? Então, em nome da liberdade, igualdade e fraternidade, aconteceu uma substituição, né? Antigamente você tinha os reis e a igreja no poder, tá? Hoje você tem a burguesia e os bancos. Então, em nome de uma ideologia de liberdade, né, que defendem aí degenerações, na verdade, a gente não vive um mundo de liberdade, a gente vive um mundo de escravidão. Só que escravidão para coisas piores ainda, tá? Porque pelo menos a igreja, ela inclinava as pessoas à virtude, né? Eu não sou católico, mas eu prefiro viver num mundo católico de verdade do que no mundo liberal, tá? A igreja incentivava as pessoas à virtude, né? Ensinava, por exemplo, eu sou no Noahide, né? Mas ensinava indiretamente a Torá, né? Apesar de não focar na Torá, mas ensinava a Torá, tá? O que a gente aprende nos dias de hoje, cara? A gente aprende que a vida é dinheiro, dinheiro, dinheiro e sexo, né? Quando você elimina Deus, você elimina a alma, elimina as virtudes, o que sobra é o quê? Dinheiro, sexo e competição. O nosso mundo hoje é isso, tá? E as pessoas acham que é liberdade, que é uma maravilha, ok? Então, essa é a visão aqui do movimento nacional noahidista, né? Em relação à direita e esquerda, tá? Somos contra a direita, somos contra a esquerda, porque às vezes você critica a direita, o cara te chama de esquerdista e vice-versa, né? Não, somos contra tudo isso, tá? Não somos de direita e nem de esquerda, somos do alto, ok? Defendemos as religiões e as doutrinas das religiões, ok? Então esquerda e direita são duas faces da mesma moeda liberal, tá? Novamente, eles podem defender em teoria pautas diferentes, né? Mas eles estão seguindo no mesmo caminho que a democracia liberal, tá? E a democracia liberal defende coisas que são contrárias à nossa crença que não podemos defender, tá? Por isso, a ideia central do nacional noahidismo é unir as pessoas religiosas, né, enfim, contra essas ideias ateístas e materialistas aqui que estão destruindo as pessoas e a humanidade em geral. Então é isso aí.